E aí galera, como é que vocês estão? Vim fazer essa revisão aqui pra vocês como eu prometi. E aí vamos começar. Vocês querem essa revisão? Tô querendo ir embora. Fenômenos astronômicos e fenômenos meteorológicos. Os fenômenos astronômicos são aqueles fenômenos que acontecem fora da Terra, que influenciam diretamente no clima do nosso planeta. Como por exemplo, a inclinação da Terra em 23 graus, meteoros que podem cair, a posição da Terra em relação ao Sol. E isso faz com que o clima do nosso planeta possa mudar. Isso são fenômenos astronômicos, porque estão fora da Terra. Um outro fenômeno também é o fenômeno meteorológico. Esse acontece dentro da Terra, como por exemplo, os ventos, a formação de nuvens, a altitude, são movimentos meteorológicos que podem mudar o clima daquela região, daquele país ou daquele lugar, ok? Chuvas ácidas. As chuvas ácidas, galera, elas não funcionam assim não, tá? Chovendo assim, aí cai, você morre, não. Eu tô morrendo! Queimado, não é assim. As chuvas ácidas, elas ocorrem quando o CO2, ele consegue entrar no fluxo do processo do ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? É aquela coisa, né? O Sol, ele evapora a água do mar. A água do mar se condensa lá em forma de nuvem e cai em forma de precipitação. E aí acontece esse ciclo, fica acontecendo. O Sol evapora, vira nuvem, cai em forma de precipitação, corre para o mar, o Sol evapora e assim vai. E aí o CO2, essa partícula do CO2, ele acaba entrando, né, no sistema do ciclo hidrológico e fica fazendo parte. Aí fica levemente ácida. Aí isso aí, professor, qual o problema disso aí? Eu devo parar de estudar, não vai ter aula amanhã, será? Porque tem a chuva ácida? Não, vai ter aula do mesmo jeito. O problema vai ser o seguinte: nas lavouras, né, na agricultura, quando essa chuva ácida ela cair, ela vai começar a corroer, vai contaminar aquele vegetal, aquela hortaliça, né? A água contaminada com CO2, ela vai entrar no solo e aí vai contaminar o solo e vamos ter vários problemas por causa disso. Tudo vai ficar muito contaminado. Nas cidades, as casas, os carros, as esculturas, né, a estrutura ficam todas corroídas, assim, como se estivesse derretendo, né? Essa é uma das consequências das chuvas ácidas. Ilhas de calor. Cara, ilhas de calor funcionam o seguinte: as cidades, elas estão se desenvolvendo e elas vão acabando impermeabilizando tudo. Ou seja, o que é impermeabilizar? É tornar tudo asfalto, piche, né? Colocar concreto, colocar asfalto nas ruas, os prédios, as áreas verdes, elas vão sendo deixadas de lado, as pessoas vão cortando, vão queimando, e aí o sol, quando ele atinge esse local, o ar quente sobe, o ar frio desce, regra da física. Quando o ar quente vai subindo, ele acaba ficando preso naquela concentração de pedra de cidades. Então, gera uma coisa chamada, um fenômeno, recentemente, uns 30 anos, chamados de ilhas de calor, né, galera? Tornando um ambiente muito mais quente do que o normal. Será que eu conseguia falar tudo isso sem tomar café? Não. Aliás, será que eu conseguiria falar tudo isso sem nenhum aluno interromper na sala de aula? Como é? Maritimidade. Maritimidade é a influência do oceano no continente. Por exemplo, o mar, ele libera salinidade, libera um vento mais frio porque tem a água, então ele acaba influenciando diretamente no clima daquele litoral, né? Então, maritimidade é a influência do litoral, não, é a influência dos oceanos no litoral. Continentalidade, ao contrário, é a influência do continente, do ar quente, né, do clima do continente no litoral. Por exemplo, todo aquele ar quente que tem dentro do continente, todo aquele vento, aquela massa continental, ela acaba vindo para a área de menor pressão, que no caso é o oceano. Então ele acaba encontrando o litoral. Então, por exemplo, nós aqui no Aracati, nós somos influenciados tanto pela maritimidade como pela continentalidade, porque nós temos a leste o Oceano Atlântico, né? E a oeste nós temos aí o continente. Então, nós sofremos esses dois aí. Professor, o que significa isso? Significa que Aracati, por exemplo, poderia ser muito mais quente do que mas devido à maritimidade se torna até mais ameno, né, esse ambiente. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aquecimento global. O aquecimento global ele acontece porque
é uma causa do efeito estufa. Lembra que era efeito estufa? Que era quando a luz do Sol entra, aí ela fica presa um pouco aqui na atmosfera, ricocheteando, assim, subindo e descendo. Isso é extremamente importante para a vida no planeta. E aí quando quando esse ambiente ele fica muito quente, ele acaba, pelo movimento de rotação, acaba que esse ar quente ela acaba se dispersando. O aquecimento global é um efeito errado do efeito estufa. É um excesso, né? Nossa produção industrial de 400 anos de produção acabou que gerou um tipo de camada, né, em volta do nosso planeta, que quando a luz do Sol entra, ela fica entrando, ricocheteando e não sai, fazendo com que a coisa fique mais quente, né, galera? Aí em todo o planeta estão passando por isso. Aí eles acreditam que esse calor ele está derretendo as calotas polares no Polo Norte, no Polo Sul, e está engolindo mais ilhas e mudando o clima e provocando mais tempestades e trazendo todos esses problemas ambientais, né? Valeu? Entre os problemas socioambientais que nós temos no nosso planeta, devemos destacar o que é socioambiental. Um problema ambiental é um problema que aconteceu devido ao ambiente. Por exemplo, um vulcão explodiu, acabou com aquela cidade, foi um problema, isso foi um problema ambiental, isso aí, viu? Mas, por exemplo, se queimadas, desmatamento e o uso errado do solo, isso pode causar um problema socioambiental, porque tem a ver com a sociedade e o meio ambiente, os dois juntos, né? Dificilmente vamos escapar desse tipo de coisa. Então vamos citar 3 problemas socioambientais que nós temos aqui no nosso planeta. Primeiro, desmatamento, né? Quando você desmata para fazer alguma coisa, sei lá, construir um condomínio ou então retirar as águas para produção humana, você acaba desmatando aquela região e aquela região fica desprotegida, a chuva vai cair e vai desagregar o solo, vai ter grandes problemas, né? O ambiente vai ficar mais quente, porque não tem as árvores para absorver tanto calor. Queimadas é um outro problema. Nós queimamos para poder também usufruir da terra, né? Ocupar o espaço. Quando eu estava no 6º ano, eu pensava que queimava porque era para ser ruim mesmo, mas não, é para espantar animais, queimar as árvores, que fica mais fácil de retirar, né? Então eles queimam por causa disso, liberando grande quantidade de CO2 na atmosfera. E por último, criação de gado. Professor, está dizendo que a vaquinha ela é ruim? Sim! Agora pense em 3.000 cabeças de gado em cima de um solo lá, em cima lá, assim, com as patas assim. Aí, o que acontece? Esse solo, sabe quanto é que pesa um bicho daquele? Aí, ele fica em cima lá, imagina, compactando o solo, porque o solo é uma coisa bem simples, assim, bem tranquilo, assim. É muito difícil fazer solo, então, quando o gado ele fica em cima, ele amassa, ele compacta, e aí 2.500 cabeças, 3.000 cabeças de gado acabam prejudicando Eu já imaginava. o solo. Então temos esses 3, né? Desmatamento, a queimada e a criação bovina como problema socioambiental. Como já vimos em outras aulas, no bimestre passado, clima, sucessão temporal, atmosférica demorada, né? 30 anos. Tempo, período meteorológico curto, Aracati está nublada, tempo, porque não vai passar 30 anos nublado. Clima, Aracati faz sol durante todo o ano, é um clima, realmente passa no sol durante todo o ano, então isso é um clima. Clima é mais duradouro, tempo é mais curto. Legal! Bem louco! Temos que entender também os fatores do clima, né? Os fatores climáticos são a temperatura, a pressão, a umidade, correntes marítimas. Cara, esse é um dos que eu mais gosto. As correntes marítimas, elas são um fluxo de água com temperatura e densidade e pressão diferentes que tem lá nos oceanos. Todos são como se fossem veias, assim, uns veias. Então, eles levam nutrientes e eles conseguem circular todo o planeta. Esses nutrientes, eles são jogados em vários ambientes do nosso planeta e liberam uma certa proteína que alguns animais, como o crio, e outros, eles conseguem se alimentar, fazendo com que alimente grandes baleias, que elas só se alimentam disso, e mova a cadeia alimentar dos oceanos. Caso aconteça algum problema com essas correntes marítimas, já era o planeta. Estima-se que a corrente de Humboldt, esse cara que era professor de geografia lá na Alemanha, ele
considerado também um dos pais da geografia. Esse cara, ele recebe o nome de uma das correntes marítimas, corrente de Humboldt. Acredita-se que se acontecer qualquer coisa, já era, né? O planeta vai entrar em colapso. Graças a Deus, elas são muito lá embaixo no oceano e a gente não conseguiu chegar ainda lá para poluir ou destruir. Mas a gente vai conseguir fazer isso, porque o ser humano monstro é assim mesmo. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Importância da atmosfera para a sua vida. Cara, tá na cara, né? Que se você errar um questão dessa, você não diga que é meu aluno nem um cancro. Não perda de tempo. A atmosfera ela é importante para poder conter o oxigênio, né? Manter uma temperatura adequada para a vida no planeta. Se você acha que está um pouco mais quente e está quente, está com muito calor aqui, tire o seu cavalo da chuva. Essa temperatura é ideal para a vida humana. Se esses problemas socioambientais são tão graves, por que o governo permite isso? Boa. Esses problemas socioambientais ocorrem desse jeito e os governos permitem simplesmente porque o que importa é dinheiro, né? O capitalismo ele manda em tudo. Então é por isso que compensa essa arruma de cabeça ligada. Não vamos devastar aqui, é para o desenvolvimento. Não, nada a ver, irmão. Né? Então é por isso que os governos permitem. Na nossa sociedade acontece um problema muito grande. É proibido desmatar, é proibido poluir, mas se você poluir, se você desmatar, se você pagar o problema, a multa, está resolvido. Então é por isso que essas coisas ainda acontecem. O tempo, né? Às vezes a gente vê na televisão, né? Aquela mulher do tempo. Vai chover hoje em Cuiabá, aqui no Paraná vai fazer sol, ali no Rio Grande do Norte vai fazer sol, aqui no Ceará o sol vai nascer com raiva, e tudo, fazendo aquela meteorologia do tempo. Aquilo ali é extremamente importante. Qual a importância, professor? Não só para o divertimento, para a caça, para a pesca, para alguma coisa que você vai fazer ao ar livre, mas, por exemplo, para organizar assim, as pontes aéreas. Imagine, você está lá, o seu controlador de pouso, aí você está lá no trabalho, de repente, não, o tempo fechou e tudo, aí você, não, libera o avião, pode vai, isso é só uma nuvem. Você vai matar 300 pessoas ali no avião. Então, o tempo, a previsão do tempo ela é importante porque ela serve como um parâmetro para a gente poder se organizar, né? Saber o que vai acontecer. Inclusive, alguns furacões têm a previsão do tempo, ele consegue observar isso e salvar até vidas, né? 6 minutos, 7 minutos, 9 minutos antes de uma coisa dessa, um fenômeno meteorológico desse acontecer, dá para salvar muita gente. Então, a previsão do tempo ela tem grande importância. Valeu, galera! Essa foi a nossa super revisão. Espero que você estude. Veja esse vídeo várias vezes, curta, comente. Dúvidas, comentários, perguntas que nada a ver, questionamentos que não é importante para a humanidade, deixa aí embaixo no comentário. Valeu, galera! Tchau!